Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Justiça bloqueia bens de hospital para garantir tratamento de paciente. Anvisa alerta para doação de sangue por infectados pela varíola do macaco. Corinthians vence o Coritiba e assume a vice-liderança do Brasileirão. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. A Justiça do Rio de Janeiro bloqueou os bens de um hospital em Duque de Caxias que teria mantido uma paciente em cárcere privado. O Pedro Paulo Filho explica melhor pra gente. Oi, Pedro, boa noite. Pois é, Salsi, uma boa noite para você e a todos. Olha, a ordem é que R$198 mil sejam bloqueados da unidade de saúde, que é a particular. O dinheiro deve ser usado para custear o tratamento dessa paciente. Segundo a polícia, Dayana Chaves, de 35 anos, está internada há quase 2 meses, desde que se submeteu a procedimentos estéticos e teve complicações. No despacho, a juíza responsável pelo caso afirma que essa punição foi dada porque o hospital não cumpriu uma ordem de transferência da paciente para outra unidade. O médico responsável pela cirurgia, o equatoriano Bolívar Guerreiro Silva, foi preso no começo da semana, em flagrante. Ele responde por cárcere privado e associação criminosa. Bom, a direção do hospital foi procurada, mas não se pronunciou. Salsi. Obrigada, Pedro. Os casos da varíola do macaco dispararam em São Paulo na última semana. A Caterina Schutt tem os números atualizados para a gente. Caterina, boa noite para você. Oi, Salsi, muito boa noite para você, a todos que nos assistem. Olha, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, só a capital paulista tem 374 pessoas infectadas pelo vírus, o que representa um aumento de mais de 90% em relação à semana passada. Entre os pacientes estão pessoas que viajaram para a Europa, para outros estados e há também casos em que o paciente contraiu a doença no próprio município. Ao todo, o estado de São Paulo tem 425 casos confirmados da doença. Mas a boa notícia, viu, Salsa, é que todos os pacientes estão sendo acompanhados e apresentam uma boa evolução no quadro de saúde. Eu volto com você. Obrigada, Caterina. E ainda sobre este assunto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou um alerta da Organização Mundial da Saúde sobre a doação de sangue depois dos casos de varíola do macaco. O Alessandro Saturno tem os detalhes agora. Oi, Alessandro, uma boa noite. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, segundo a Anvisa, ainda não existe uma confirmação científica sobre a transmissão da doença por meio do sangue. Mas quem foi contaminado não deve ser doador até o desaparecimento dos sintomas e das lesões na pele. O prazo mínimo aí de restrição, Salsi, é de 21 dias após o início dos sintomas. Pessoas que tiveram contato com infectados também não devem doar sangue pelo mesmo período. Essa precaução também vale para aqueles que tiveram contato com contaminados que não apresentaram sintomas. Salsi. Obrigada, meu querido. Até já. Policiais militares de Minas Gerais vão usar câmera no uniforme. A Virgínia Nalon está aqui com a gente e conta quando isso vai começar. Oi, Virgínia. Ei, Salso, boa noite para você. O uso do equipamento de filmagem deve começar no segundo semestre deste ano. Foram compradas 1.040 câmeras pelo governo estadual e outras 400 pelo Ministério Público. Aqui em Minas, as câmeras não vão registrar todo o dia de trabalho nas ruas. O policial é que vai decidir quando vai começar a gravação. O militar vai ser treinado para gravar momentos mais importantes de uma abordagem. Para os especialistas, o uso de câmeras inibe o abuso de autoridade e preserva os policiais de denúncias falsas. Salsi. Obrigada, minha querida. A Rússia afirmou que pretende conquistar mais territórios além de Donbás, no leste ucraniano. O governo de Putin ameaçou avançar com as tropas se o Ocidente enviar mais armas à Ucrânia e declarou que as negociações de paz não fazem sentido neste momento. O conflito no leste europeu já dura quase 5 meses. E o Mercosul negou um pedido do presidente da Ucrânia para discursar durante a cúpula do bloco. O Alessandro Saturno está de volta com as informações. Alessandro.
Salsi, o vice-ministro de Relações Econômicas e Integração do Paraguai, Raul Cano Ricciardi, afirmou que os governos do Brasil, do Paraguai e do Uruguai não chegaram a um consenso. Essa decisão de negar o pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já foi comunicada ao embaixador da Ucrânia na Argentina. Não foi informado de qual país partiu o veto. Lembrando, né, Salsi, que a cúpula dos chefes de Estado do Mercosul acontece nesta quinta-feira em Assunção, no Paraguai. Salsi. Obrigada, Alessandro. Boa noite para você. O presidente Jair Bolsonaro pediu agora à noite que o Tribunal Superior Eleitoral rejeite uma ação apresentada por partidos de oposição por suposta incitação à violência. A defesa de Bolsonaro afirma que é leviano ligar as falas do presidente a episódios recentes de violência e que, por não ter vinculação eleitoral, os discursos não deveriam ser analisados pelo TSE. Pela primeira vez, o Japão registrou 150 mil casos de Covid-19 em apenas um dia. A nossa correspondente Silvia Kikuchi tem as informações. Oi, Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi. Pelo menos 30 das 47 províncias do Japão registraram recordes de casos diários. Tóquio e Osaka foram as cidades que mais tiveram contaminações nesta quarta-feira, com mais de 20 mil casos cada uma. Outro país da Ásia que também luta contra o aumento de infecções é a China. O governo chinês registrou mais de 1.000 novos casos de Covid-19 pela primeira vez desde o final de maio. Lanzhou, uma cidade no noroeste do país, colocou 4.400.000 moradores em isolamento para evitar a disseminação da Covid. Salsi. Obrigada, Silvia. Agora o futebol, a rodada do Brasileirão teve 7 jogos. Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense venceram e embolaram ainda mais a disputa na parte de cima da tabela. O Fluminense venceu o Goiás fora de casa com 2 viradas. Depois que o colombiano John Arias abriu o placar, Pedro Raul empatou. E Nicolas colocou o Esmeraldino na frente. Cano, artilheiro do Brasileirão, marcou o segundo do tricolor carioca e 11º dele no campeonato. E William decretou a vitória, 3-2. Já o Atlético Paranaense não deu chances ao Xará goianiense. O argentino Coelho fez o primeiro. O segundo foi do uruguaio Agustín Canóbio. O também uruguaio Terans marcou este golaço. Kelvin descontou para o Atlético Goianiense. Mas Léo Cittadini encerrou a goleada, 4-1. Em Porto Alegre, Internacional e São Paulo fizeram um jogo alucinante. Com 3 minutos de jogo, o goleiro são paulino não segurou a cabeçada de Pedro Henrique. Pouco depois, Nicão só teve o trabalho de empurrar para o gol e empatar. De novo Pedro Henrique e de novo de cabeça, 2-1 Inter. O São Paulo repetiu a fórmula e Nicão empatou novamente. De pênalti, Edenilson colocou os donos da casa mais uma vez em vantagem. E Luciano usou a cabeça para deixar tudo igual, 3-3 placar final. Em São Paulo, o Corinthians saiu na frente do Coritiba com Roger Guedes. A equipe paranaense empatou com Luciano Castan. Depois de confusão na área, Adson, que tinha acabado de entrar, fez o segundo do timão. E Raul Gustavo completou 3-1 Corinthians. A equipe paulista assume assim a vice-liderança, atrás do Palmeiras, que joga nesta quinta-feira. Nos outros jogos, o destaque foi a festa da torcida do Flamengo, que bateu recorde de público do ano no estádio Mané Garrincha, em Brasília. 75 mil pessoas. Em campo, o Flamengo correspondeu. Pior para o Juventude, lanterna do Brasileirão. O goleiro César Benck tentou evitar, mas a bola entrou na cabeçada de Pedro. Em jogada bem parecida, o mesmo Pedro ampliou. Também de cabeça, Everton Ribeiro fez mais um. E mais uma vez, pelo alto, o Flamengo decretou a goleada, 4-0.
Em Bragança Paulista, o RB Bragantino venceu o Fortaleza por 2-1. Com gols de Lucas Evangelista e de Gabriel Novaes, já nos acréscimos. E na Vila Belmiro, o Santos superou o Botafogo. Os gols foram de Léo Batistão e Marcos Leonardo. 65 mil pessoas no jogo do Flamengo. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.